Aleluia. Com alegria. Jesus é o nosso rei, Ele deseja governar. Cristo Jesus é o nosso rei, Ele deseja governar. Eu quero viver o reino de Jesus, eu quero viver o reino com você. Eu quero viver o reino de Jesus, somos a casa real. Mas é um prazer enorme, mais uma vez, nessa terceira noite, cumprindo o propósito de Deus. Eu vou fazer como eu fiz ontem, antes de orar, eu costumo sempre de pregar mensagem, fazer uma oração. Quem puder ficar de pé, na presença de Deus, agradecemos. Quem não puder, não se preocupe. Pai querido, Pai amado, diante dos céus e da terra, o seu nome mais do que já foi invocado aqui, Senhor, diante de tantos louvores, de tantas orações. Eu só quero entrar na tua presença, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor venha derramar nessa última noite, meu Deus, a unção da posse, a unção da perfeição em todos os teus servos, servas que estão aqui nessa noite, para que todos possam cumprir as suas jornadas, mediante, Senhor, o desejo do teu coração. Eu te peço, conforme em nome de Jesus, que ninguém, absolutamente ninguém, Senhor, venha se desviar dos teus caminhos até o último suspiro de vida. Mas que todos nós, Senhor, estejamos firmes na tua presença, mas estejamos, Senhor, fiéis na tua presença. Pai, eu quero pedir também perdão pelos meus pecados, pelos pecados da nossa igreja, das nossas pessoas, dos amigos, irmãos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, não olhe para os nossos erros, mas olhe para as nossas virtudes, aquelas que o Senhor nos colocou, meu Deus. Glória ao teu santo nome, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui encerrando essa grande honra que é trazer a tua mensagem, a tua palavra diante da tua igreja nesse lugar do país, nesse lugar tão abençoado. E eu te agradeço e te glorifico, porque toda honra e toda glória é tua, Jesus. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus. Amém. Vamos sentar pronto, Deus. Eu, hoje, cadê meu irmão Batista? Apareceu, Batista. Fico feliz de ver aqui, viu? Seja bem-vindo aí. Eu espero que você seja uma figura constante aqui nessa igreja, em todas as igrejas de Jesus ao redor dos lugares que Deus te levar, viu? Isso vale para ele e para todos nós. Antes de pedir a leitura da palavra, que nós vamos ler no seu pai inteiro. Se o microfone desligar às 9 horas é perseguição, viu? Aí vocês tenham certeza e foi programado. Meu Deus, foi engraçado, 9 horas exatamente tudo. Mas olha só, nós, falando do Evangelho de Cristo, eu fico muito feliz que Deus usou irmãos sem nós falarmos nada, para cumprirmos aquilo que tem sido designado nesses primeiros 3 dias. E através do louvor, através da profecia que o irmão leu, que se cumpriu a respeito de Jesus, a profecia a respeito desse louvor que nós devemos nos diluir para que Deus e para que o Senhor possa crescer em nós. Isso é uma palavra muito importante, muito séria, porque Jesus Cristo, nosso mestre, ele diminuiu, ele se diminuiu. Ele se fez menor, ele fez servo de todos nós. O Senhor Jesus Cristo, ele se fez servo para cumprir. Nós voltamos naquela primeira fase, onde ele cumpriu desde o seu nascimento. Deus havia traçado um plano para ele, Deus havia traçado um plano para o seu filho. E Deus não só traçou o plano para o seu filho, mas como ele havia escrito o começo, ele havia escrito o meio, e ele havia escrito o final para Jesus. Assim como nós pudemos ver no primeiro dia,
que Jesus Cristo esteve disposto a sua vida inteira, desde o seu nascimento, com o seu comprometimento, ao nascer, trazendo dores à humanidade, aos 12 anos, estando no templo, discutindo com os grandes homens, porque ele estudava a palavra de Deus. Aos 30 anos, ele fez o batismo. Ele fez o batismo para cumprir as ordenanças do seu pai. Aos 33, ele entregou a vida por você, sofrendo aquilo que nenhum homem até hoje sofreu. E é muito interessante que esse Deus havia deixado escrito, e deixou escrito também, que logo após a morte, ele teria que receber a sua honra, ele teria que receber a sua herança, mas para isso era necessário que ele cumprisse todas as etapas daquilo que Deus havia estabelecido para ele. E essas duas últimas etapas, enquanto ele estava no mundo espiritual, e que dependeu única e exclusivamente da fé que ele tinha em Jesus Cristo de cumprir os seus mandamentos, Jesus vai na morte, restaura e tira as chaves da morte, porque lá ele confiou em Deus. Ele vai no inferno, sente todas as dores do inferno. Ele vive o que é o tormento do inferno para poder ter autoridade sobre o inferno. E tudo isso, vamos lembrar que por mim, por você, por nós. E aí no terceiro dia, que é hoje, é o primeiro dia da semana, Deus também havia deixado escrito algo. Deus havia deixado escrito que o Filho dele não deixaria de completar a obra que havia sido escrita sobre Jesus. Deus havia deixado a promessa que o seu filho nasceria, que o seu filho seria a luz para as nações, que ele seria o mediador da aliança, que ele seria um homem sem aparência, ele seria um homem feio, ele seria um homem desprezado, ele seria um homem perseguido, ele seria um homem humilhado, ele seria um que sofreu sobre todas as coisas que ninguém sobre a face da terra sofreu. Ele levaria o meu, o seu, o nosso e o pecado de toda a humanidade sobre as costas. Tudo isso estava escrito, mas também estava escrito que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Estava escrita essa palavra. Deus não se faz escarnecer. Quando a palavra de Deus está dita e escrita, eu vou dizer para você que ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E aí não depende da sua pessoa, não depende da sua fé, não depende, porque o plano de Deus vai se cumprir. Não foi diferente, mas os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus, aqueles que tiveram a oportunidade de viver Jesus, de estar com Ele no dia a dia, de ver Ele curando cegos, curando surdos, fazendo paralíticos andarem, andando sobre o mar da Galileia. Eles viram Jesus andar sobre o mar da Galileia. Eles viram Jesus transfigurado. Eles viram a glória de Jesus Cristo no monte. Estes discípulos ainda teimavam em ter um problema sério que aflige, infelizmente, as nossas igrejas até hoje. E esse problema que aflige as nossas igrejas, afligiram os discípulos do Senhor Jesus. E esse problema, que é a solução para os nossos problemas, na verdade, se chama crer no Deus que você serve. Porque se Deus falou que Ele ressuscitaria, Ele vai ressuscitar. Deus disse: se você obedecer e crer em Jesus Cristo, você vai para a vida eterna. Se Deus te colocou numa jornada, Ele vai guiar nas suas mãos para que você termine a sua jornada. Mas é interessante que Jesus, quando eles viram Jesus enterrado, quando eles viram Jesus na cruz, Ele disse: está consumado, meu Pai. Os discípulos, eles foram para casa com medo dos judeus. Eles se trancaram dentro de casa, fecharam a porta, porque eles tinham medo.
que Jesus não fosse ressuscitar. Eles tiveram medo, eles tiveram receio, eles duvidaram no coração que Jesus iria ressuscitar, porque se eles não tivessem duvidado, Jesus não teria censurado a eles. Vamos ler as Escrituras, por favor, abra o seu livro, no livro de Lucas, capítulo 24, por gentileza. Pode ficar sentado, tá bom? Você já acabou de pé, só peço que acompanhe só com a gentileza, atenção. Mas no primeiro dia da semana, vamos lembrar que sábado é o último dia da semana, hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando as aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestiduras resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios, iam conversando a respeito de todas as coisas, e aconteceu que, enquanto estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Olha o que eles dizem aqui: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este terceiro dia, e desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração
quando ele, pelo caminho que falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhe aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas eles lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? E nós, cristãos, nós precisamos começar a entender que Deus é um Deus de começo, Ele é um Deus de meio, Ele é um Deus de fim. E quando nós falamos de compromisso de Deus na primeira noite, que é a disposição do homem, a disposição do homem de entregar a sua própria vida, e quando eu digo entregar a sua própria vida, é a morte, como eu estava comentando com o pastor Ismael, amigo que virou nosso amigo, um amigo meu na Turquia, toda vez que ele abre uma igreja, o governo explode a igreja e todo mundo morre. Eu pergunto para você: se você soubesse que explodiu uma bomba aqui, você viria no culto essa noite? Mas lá em nações da terra, pessoas estão indo aos cultos, sabendo, expondo a sua vida, para que Jesus Cristo possa ressuscitar. Não ressuscitar do Calvário, porque de lá ele já ressuscitou, mas ressuscitar na vida daqueles que ainda estão mortos. Quantos homens aqui conhecem parentes, filhos, amigos que estão mortos? Quantos de nós aqui não temos amigos que precisam da salvação, parentes que precisam da salvação, homens que precisam da salvação, e eles ainda não conhecem a salvação, porque Jesus ainda não ressuscitou na vida desses homens? E por que Jesus não ressuscitou na vida desses homens? Por que Jesus não ressuscitou na vida desses homens? Será que não está dependendo de você crer que você tem o poder na mão, porque Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo? Deixa eu dizer isso para você nessa noite. Jesus não passou o que ele passou para que você ficasse vindo na igreja pedir um carro novo. Jesus não morreu na cruz para que você pedisse um terno novo para Jesus. Jesus não morreu na cruz para te dar um namorado ou uma namorada. Jesus não passou todos os suplícios que ele passou para que você vivesse prazeres sobre a face da terra. Existe, infelizmente, uma diferença de entendimento, porque Jesus que eu entendo, esse Jesus que nós acabamos de ler, que ressuscitou no terceiro dia, que disse assim: me cumpria, eis que
Jesus disse? Jesus disse: me cumprir tudo o que estava escrito a meu respeito, e eu deveria padecer todas as coisas que estavam escritas a meu respeito. Eu deveria passar por isso. Eu vim aqui com esse propósito. Eu não vim com o propósito de comprar uma mansão em Jerusalém. Eu vim com o propósito de resgatar vidas. É isso que eu sofri. Eu sofri, sabe por que eu, Jesus, sofri com você? Para que você pudesse invocar o meu sangue e curar qualquer doente que estivesse no seu caminho. É esse poder que Jesus deu para a sua mão. Ele deu o poder de você botar o joelho no chão e clamar pelo seu pai e sua mãe, Jesus do céu, mover céus e terra, e salvar o seu pai e a sua mãe. Jesus não morreu para comprar uma joia para a esposa, mas Ele morreu para que você pudesse andar sobre as águas, não para o seu prazer, mas para as pessoas entendendo que existe um poder que foi lhe dado, para que você pudesse salvar vidas, assim como Jesus salvou vidas. É esse o propósito do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus foi muito caro. Ele foi muito caro para as pessoas virem aqui na igreja. Você me desculpa, quem está pedindo bens materiais para o Senhor, você me desculpa, mas Jesus veio para trazer um poder sobre a autoridade de Satanás. Jesus te deu poder para você mandar os demônios embora. Deus te deu um poder para você restaurar o seu coração. É para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. E é interessante que no terceiro dia Jesus ressuscitou, tudo conforme estava escrito a respeito de si mesmo. E ele, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. E estando nos céus, ele sentou aonde? Aonde? Ele sentou à direita de Deus. Amém? O nosso Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus pôde sentar no seu trono. Ele pôde sentar no seu trono. Sabe por que ele pôde sentar no seu trono? Porque ele cumpriu tudo o que ele tinha para fazer. E ele cumpriu com excelência. Ele cumpriu com excelência as ordens de Deus. E quando ele chegou para o pai dele, falou: Pai, eis-me aqui. Estou aqui de volta no céu, conforme o Senhor mandou. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. E meu filho Deus falou para ele: senta aqui, filhão, porque você cumpriu o que eu mandei. Olha que interessante. Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor e nosso Salvador, esse que nós estamos invocando aqui nessa noite, ele cumpriu a parte dele naquilo que ele deveria fazer. Mas a grande história que nós devemos nos preocupar, eu, você, nós, a grande história, o grande barato, a grande missão, o grande objetivo que está deitado à nossa frente é saber se você vai cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer. Porque ele já fez a parte dele. Será que você já fez a sua? Será que você está cumprindo a sua parte no plano de Deus? Será que você está cumprindo aquilo que Deus mandou? Ou você está vivendo para o seu bel prazer? É complicado dizer isso. Todo mundo talvez esperasse hoje. A maior preocupação que eu tenho, porque Jesus diz assim: meu filho e minha filha, vocês são testemunhas de que eu ressuscitei, de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho a salvação das vossas almas na minha mão. Mas também nós somos testemunhas da palavra que Jesus Cristo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo.
Essa é a parte ruim que ninguém gosta de ouvir. Senhor, Senhor, e a todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. E ainda Jesus vai mais longe. E aí nós não estamos falando que o Henrique falou, nem o pastor Ismael falou, nem o presbítero, nem o João, mas quem falou isso foi Jesus. E ele disse um pouquinho mais longe, que muitos irão para Deus no reino do céu, vão bater na porta dele e vão falar assim: Jesus, nós queremos entrar. Nós queremos entrar, Jesus. Dá para abrir a porta aí, Jesus? Aí Jesus vai lá e abre a porta. Quem sois vós? Como, Jesus, quem sois vós? O Senhor pregava nas nossas ruas. O Senhor curava. Nós mesmos expelimos demônios no seu nome, Jesus. Olha a seriedade da obra de Deus. Nós expelimos demônios no seu nome. E Jesus responde: em verdade vos digo, não conheço vocês. Não conheço vocês. É muito interessante, né, que Jesus diz para você, para mim, para nós, para aqueles que não estão de acordo com o compromisso do Evangelho. Ele diz assim: eu não conheço vocês. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas quem está falando isso é o Hitler? Quem está falando isso é o Mussolini? Não, quem está falando isso é Jesus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não existe coisa mais cara, não existe nada mais importante do que o seu compromisso para a salvação da sua alma. Glória a Deus. É a sua alma que está em jogo. É a minha alma que está em jogo. E as pessoas estão, e eu me incluo, porque sempre é possível ser melhor em Cristo Jesus. Aquele que se acomoda, ele se torna um preguiçoso espiritual. Ele acha que frequentou 5, 6, 7 anos a Bíblia. Ele acha que frequentou 10, 12 anos uma igreja. Ele acha que está 30 anos no Evangelho, mas ele continua olhando a pornografia. Ele continua sentando no bar e deixando a mulher dele em casa. A mulher continua obcecada de coração. Erros que deveriam já ser corrigidos há muito tempo ainda estão vigentes na vida destes cristãos. Então talvez hoje, como encerramento desse congresso, vale a pena você pensar e raciocinar assim como eu estava hoje na praia, pensando aonde estão os meus erros ainda, Jesus, aonde que eu preciso melhorar, aonde eu peguei o pensamento. Hoje eu não estou falando sobre agora não, eu estou falando porque eu estou preocupado com a minha alma. Porque Jesus não vai aceitar, porque olha, eu vou te dar um parâmetro que Jesus vai estabelecer de rigor no dia, da maneira como Ele vai purificar a sua vida. Um dia Jesus vai passar nós todos no fogo. Paulo fala isso. A sua obra vai ser passada no fogo, a sua vida vai ser passada no fogo. A Bíblia diz que se sobrar alguma coisa, você receberá a sua recompensa. Mas se não sobrar nada, eu não preciso ter nada. É interessante que Jesus é maravilhoso.
mesmo assim, Ele é duro com a gente. Ele é duro com a gente. Palavras duras, palavras, como é que pode? Ele está lá, ele diz em salvação, ele dá a vida dele por mim, e ao mesmo tempo ele fala para mim que ele não me conhece se eu continuar praticando a iniquidade. Como é que pode mesmo Jesus fazer essas coisas? Hoje ele perguntou, ele tocou meu coração, uma moça, não vou falar o nome, que chegou ali, fez uma pergunta para mim: por que Deus permite que nós soframos tanto? Por que Deus permite que nós soframos tanto? É simples a resposta. Porque Deus quer te ver no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que quem não for santo não verá a face do Pai. Quem não for santo não verá a face do Pai. Deixa eu dizer de novo, o mesmo Deus que cumpriu as profecias é o mesmo Deus que disse: quem não for santo não verá a face do Pai. Então a sua santidade, a minha santidade, a nossa santidade está diretamente ligada ao fato de você poder enxergar um dia Deus e Jesus face a face. E me preocupa como pregador, e me preocupa pelos meus irmãos, me preocupa por vocês, me preocupa vocês, se preocupem comigo também. Porque se nós não nos exortarmos em santidade, nem eu, nem você, nem nós vamos entrar no reino de Deus. Porque a iniquidade não é só fazer o mal, a iniquidade é toda vez que você negligencia, e eu negligencio uma obra de Deus, uma palavra de Deus, um comando de Deus, nós estamos cometendo a iniquidade. É duro isso, eu sei que é duro. A iniquidade não está só mentir, fazer mal para aquele garoto, mas também deixar de fazer o bem que você pode fazer também é iniquidade. Então eu convido os meus irmãos essa noite a colocarem a sua vida em perspectiva de verdade. Perspectiva: será que eu não posso dar mais? Será que eu estou santo? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse? Para honrar o poder que Deus te deu na sua mão. Ele te deu um poder sobre toda a autoridade de Satanás, dos demônios, de todas as coisas da terra, para que você e eu e nós pudéssemos destruir o reinado de Satanás na sua família, na sua vida, na vida dos seus amigos, na vida do seu trabalho, na vida de todos que vocês conhecem. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Porque o amor de Cristo é um pouquinho maior do que a gente imagina. O amor de Deus é um pouco maior do que a gente imagina. Porque a missão não é nada mais. Pessoas estão preocupadas em serem grandes médicos, pessoas estão preocupadas em serem grandes professores, pessoas estão preocupadas em acumular riquezas, pessoas estão preocupadas com toda sorte de objetivos e missões. Mas a dedicação que é necessária para o reino dos céus, essa não está sendo colocada em prática. Quantas vezes você foi no hospital essa semana visitar um doente? Quantas pessoas pediram dinheiro para você na rua e você deu? Quantas pessoas precisavam de oração e você não fez? Quantas pessoas estavam em necessidade, você com aqueles 10 mil reais que tinha no banco, tudo que você tinha que fazer era pegar 2 e ajudar aquela pessoa que estava precisando? Eu não estou falando da igreja, estou falando do seu parente, do seu primo, do seu tio, do seu amigo, precisa de você. Deixa eu dizer para você, ele precisa de você. Aliás, mas Jesus precisa de você. Sabe por que ele precisa de você? Porque ele te ama e precisa de você estar junto com ele no reino de Deus. Porque ele quer a casa cheia. Jesus quer a casa cheia, Jesus não quer a casa vazia. Jesus quer a casa cheia. Quem conhece a parábola? Quando Deus manda: olha, o banquete do meu filho, o banquete do meu filho, o banquete do meu filho vai acontecer, vai lá e convida o povo para vir. Convida o povo para vir na ceia do meu filho, nas bodas do meu filho. Muita gente vai lá: oi
você quer ir na boda de Jesus, meu filho? Não, eu tenho que fazer a minha unha. Não, eu marquei o meu cabeleireiro. Não, eu acabei de comprar um carro novo e eu preciso testar. Não, eu acabei de comprar uma junta de bois e eu preciso ir lá ver. Não, minha mãe me convidou para uma feijoada hoje, eu não posso deixar de ir. É complicado. Às vezes nós trocamos Jesus pela nossa família. E Jesus quer que você troque. Quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu esposo, seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Deixa eu dizer isso para você. É triste ouvir isso, é duro ouvir isso. A primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, eu fiquei em choque. Eu tinha 15 anos quando eu li isso. E na minha cabeça, como é que é uma sentença dura? Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, mas do que a mim não é digno de mim. Se você ama o seu filho mais do que a Jesus, você não é digno de Jesus. Se o teu filho é prioridade, você não ama Jesus. Olha que interessante que é essa sentença. Em Israel, antigamente, o livro de Macabeus diz que quando Israel foi destruído, e os irmãos de Macabeus, já viu uma mulher, ela tinha 10 filhos. Alguém já leu o livro de Macabeus aqui? Tinham 10 filhos essa mulher. E ele tinha um rei Antíoco. O rei Antíoco era o rei que comandou Israel, que destruiu Israel. Ele pegou aquela mãe e colocou os 10 filhos alinhados. E aí aquele rei mandava que os homens negassem a fé no Deus vivo, no Deus de Israel, que Jesus não tinha nascido. Aquela mãe e aquele rei disse assim: olha, o seu filho nós vamos matá-lo se você não negar o seu Deus. E aquela mãe falou: pode matar o meu filho. E colocaram o filho dela numa frigideira. Eu não estou falando de lhe botar, dar um tirinho, não. Aquela mãe viu, falou, o filho sendo frito, viu, numa frigideira. E aí eles, não contentes, botaram no segundo, mataram o segundo. Não contentes, mataram no terceiro. Não contentes, matando o quarto. Imagina uma mãe vendo os filhos sendo fritos, vivos. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, fritos, vivos. Imagina você pegar esse moço comigo, botar numa frigideira. Não estou brincando, não. Vai acontecer, gente. Está chegando o dia. Está chegando o dia que o anticristo vai chegar e vai destruir todos nós na terra. Está chegando o dia. E aquela mulher falou assim: meu filho, tenha fé no nosso Deus, porque nós vamos nos encontrar no paraíso, nova honra. Vai lá, filhão, seja firme, não desista. Aquela mulher falava isso enquanto seus filhos iam sendo fritos. Ela falava: vai lá, filhão, não desiste, aguenta, suporta, porque é justo sofrer por esse nosso Deus. E todos os 10 filhos foram mortos, e por fim aquela mulher foi morta. É de chorar. Pedro, Paulo, quando estava, nós gostamos muito de Paulo. Quando Paulo foi salvo, Jesus falou para ele: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. A moça que me fez a pergunta, Jesus falou para Paulo: eu vou mostrar, ensinar a Paulo o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Então, muita gente está pregando o grande evangelho da alegria, da farra, tudo festa. Mas nós estamos vivendo em um evangelho, em uns tempos, onde é só você ver aqui na rua à noite. A bagunça que está outro dia, e os bares estão cheios, e os homens tomando cerveja, e as pessoas morrendo, e as meninas no bar, e você vai nas escolas, você vai nas casas de samba, está tudo cheio. Está tudo cheio.
casa de Deus no céu está cheia. Só que eu vou dizer para você, a sua salvação depende de você. Ela não depende de mim, ela não depende de nós. O amor de Cristo nos leva a exortar os nossos irmãos. E eu volto a dizer, a palavra sai para mim, então isso para mim também é uma repreensão para mim mesmo. Porque não tem mais coisa mais desesperadora. Tenta imaginar você sendo lançado no inferno sem esperança de salvação. Imagina Jesus chegando e falando assim: meu filho, você fez tudo o que você queria. Eu mandei profeta, eu mandei igreja, eu mandei isso, mas você continuou fazendo o que você queria. O seu coração continuou obcecado. Eu mandei você para um lugar, você para o outro. Você continuou praticando a iniquidade. Você traiu a sua mulher. Você fez isso, você fez aquilo. Você nunca se ajoelhou no meu pé para pedir perdão. Você não fez aquilo, não fez aquilo. E agora você quer entrar no céu. Desculpa, meu irmão. Tem um inferno preparado para o diabo e para os seus anjos. Tem aqui um inferno para esses que querem viver a sua própria vida. Tem um inferno para vocês. Quando nós alistamos no exército de Deus, é interessante quando você está no exército, você é despojado. Eu não posso entrar no exército vestindo meu terno nem minha gravata. Vocês concordam comigo? Quando eu entro no exército, eles me tiram a minha roupa e me dão um uniforme. Aquele uniforme me faz igual a ela, que me faz igual a ele. Se todos nós vestíssemos um uniforme aqui dessa noite, você não poderia usar o seu cabelo frisado, nem bonito, nem preso, não poderia talvez usar sua maquiagem, não poderia usar sua testa, nós seríamos um exército. E Jesus, o nosso general, diz assim: você ali, eu quero que vá para Guarita, na rua 12, porque ali eu vou mandar e lá você vai fazer guarda. Aquele rapaz ali, eu quero que vá para o Afeganistão. Aquele senhor lá atrás que está querendo montar um negócio, eu não quero que você monte um negócio. Não insista em ficar montando um negócio, porque eu não estou nesse negócio. Eu quero que você pilote um tanque de guerra. Então no exército não existe individualidade. Mas Jesus sabe a melhor maneira de escolher você é saber como usar as suas características que Ele te deu. E eu sei que isso é uma palavra difícil, uma palavra dura, mas se Deus mandou dizer, eu vou dizer, mesmo que você não goste de ouvir. Porque eu também esperava algo, né? Não tinha uma outra coisa, e Deus foi me levando para um lado, e foi me dando esse lado, porque as pessoas ainda não têm noção, nem eu talvez tenha noção, quando chegar o dia da tormenta, do sacrifício, do tormento, o dia que você tem que negar Jesus, ou você vai ter que negar, ou você vai ter que aceitar, ou você vai ser morto ou não. Como é que vai ser a nossa história? É melhor você começar a pensar nisso. É melhor você começar a pensar nisso, e se você não pensa, pense. E essa maneira que Deus vai te preparar. Abra sua Bíblia, mesmo no livro de Lucas, capítulo 21, por favor. Olá, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Desculpa, versículo 7, perdão. Versículo 8, ele diz assim: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não vos sigais.
quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será próximo. Então lhes disse: levantará-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Bem? Então, meus queridos irmãos, eu fico muito feliz. Eu vou hoje quase pontualmente, já estou entregando a palavra, mas mais do que entregar a palavra, eu realmente desejo que essa palavra tenha frutificado pelo menos uma vida só. Uma só pessoa for para casa hoje e pensar que talvez ela possa realmente se comprometer com Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto de entregar a sua vida, entregar os seus hobbies, os seus planos, os seus projetos, seus objetivos, as suas empresas, no sentido de usar tudo isso que tem nas suas mãos para aumentar e amplificar o reino de Deus, o reino dos céus e a salvação de almas ao seu lado. Se você não tem motivação pela salvação de outras almas, está faltando amor em você. Essa é a razão pela qual Jesus morreu por nós. E dentro dessa razão eu vou hoje rapidamente contar por que eu sou tão... Quem me conhece sabe que eu não me divirto, eu não tenho diversão, eu não saio, eu não faço bagunça, eu vou por aí. Não sou perfeito, não tenho defeito, não é isso comigo. Aos 15 anos, eu já não sei se eu já contei aqui, dos 13 aos 15 anos, meu apelido era favela. Aos 12 anos eu usava droga, cocaína, maconha, eu não tenho nenhum orgulho disso. E ninguém, meu pai me iniciou na maçonaria aos 7 anos de idade, ao mesmo tempo meu pai recebia demônios dentro de casa, o preto velho, recebia a pombagira, recebia o egípcio, recebia isso, recebia aquilo. Aos 7 anos eu fui iniciado na maçonaria. E dos 8 aos 12 anos eu era desse tamanho, eu era gordão, assim, era bem gordo. Não só gordo, mas eu tinha uma alergia a algo que eu ficava com feridas no corpo. Por uma vez minha mãe contou, tinha 280 feridas no meu corpo, e todas elas saíam pus. Então você imagina um garoto de 8, 9, 10 anos indo para o colégio, sendo molhado. Eu tinha vergonha de usar com shorts, camisa curta, porque todo o pus e o sangue aparecia na cabeça. Eu sei o que é dar uma sofridinha nessa área. E aí aquilo me levou, claro, a tristeza da droga, a tristeza de você buscar refúgio em algum lugar. Vendo meu pai naquilo, minha mãe assim, minha mãe assada. Aos 15 anos eu falei, chega hoje eu vou acabar com a minha vida. Chega, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, então. No fundo do poço. Mas aquela noite, você vê, são pequenas atitudes, mesmo meu pai fazendo isso, meu pai sempre de vez em quando falava de Jesus. Mesmo brigando, ele falava de Jesus. E ali no meu quarto, uma noite, eu briguei com meus pais, eles tiveram uma discussão comigo, no meu quarto, fechei a porta e disse assim: Senhor meu Deus, não vou me esquecer desse dia. Eu tinha 15 anos você não sabe nada da vida, nada. Eu tinha 15 anos e falei: meu Deus, meu pai, eu sei que eu destruí todas as oportunidades que o Senhor me deu na vida, todas.
O Senhor me deu uma família, talvez seja uma coisa mais perfeita do mundo, mas o Senhor me deu um pai, me deu uma mãe, me deu comida, me deu escola, o Senhor me deu tudo. Mas eu joguei tudo no lixo. Tudo no lixo. Eu sou pior que o cocô do cavalo do bandido, porque esse ainda serve para estrume. Nem para isso eu sirvo. E a noite que mudou minha vida foi quando eu falei, naquela noite eu falei, meu Deus, eu sei, ainda apesar de tudo isso, eu sei que se existe alguém que pode mudar a minha vida, esse alguém é o Senhor. E aí no auge do meu desespero, ali o meu próprio Deus, o próprio Jesus Cristo veio no meu quarto. E eu senti na minha alma o maior amor que eu já senti em toda a minha vida. Eu me senti amado de uma maneira que não existem palavras que possam descrever o amor e a perfeição de você ser completo com Deus. E aí eu entendi que era ali que nós vamos voltar, que é ali que nós vamos estar com esse Senhor. E aí eu ouvi uma voz tão clara, como uma voz do microfone, que disse, meu filho, olha que eu não entendi esse negócio de aceitar Jesus, eu não sabia nada disso. Eu só ouvi uma voz que me disse assim, meu filho, dia 15 anos, os teus pecados estão perdoados. A partir de hoje, quem vai cuidar de você sou eu. E ali, eu botei o joelho no chão, falei, Senhor, a partir de hoje, eu entrego minha vida ao Senhor. O Senhor me resgatou, ele falou, está morto, mas a partir de hoje eu serei teu servo. A minha vida é sua, use-a como o Senhor quiser. E ainda se o Senhor me levar para os lugares tops da terra, para os altos montes da terra, eu vou dizer para todo mundo que tudo é possível naquele que crê, mas o mais importante é a salvação da sua alma. É isso que me importa nessa vida. É isso que importa, a salvação da sua alma. E a vida me levou, parei com as drogas no mesmo dia. No mesmo dia eu parei com as drogas, tão maravilhoso que foi essa experiência. Direto pela mão do Senhor, por isso eu não devo a minha salvação a nenhum homem. E hoje, por isso que eu zelo tanto por aqueles que estão comigo, meu próximo, Ângela, eu tenho a oportunidade de estar um pouquinho, o quanto eu me preocupo com as pessoas que estão na minha igreja, do meu lado, porque às vezes nós estamos negligenciando o maior dom que Deus nos deu, que é o dom da salvação. Eu tinha um vizinho que era crente, ele foi se meter com magia negra, morreu em uma semana. O cara serviu a vida inteira a Deus e no final da vida ele perde a salvação. Como é que pode? Isso vai frutificar. E um belo dia, eu tenho tantos testemunhos. Você pode falar, eu encho essa igreja com todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro. Pode quebrar o seu dinheiro essa noite. Porque eu fico com meu Jesus. Logo que eu terminei o aprendiz, eu não ganhei 2 milhões de reais, você vai contar esse testemunho comparado. Eu não ganhei o aprendiz, todo sabe, eu participei do aprendiz, fui finalista, 2 milhões de reais, era o prêmio do programa. Eu sempre fui um homem de negócios, viajei o mundo inteiro, trabalhei, ganhei, fui executivo, perdi muita coisa, ganhei. E olha como Deus trabalha, mas Henrique, como é que você entrou no aprendiz? Nem televisão eu assisto. Nem televisão. Na minha casa não tem televisão há 12 anos. Sabe por que eu tenho televisão há 12 anos? Porque eu sempre disse, eu tenho uma vida para viver, eu não tenho tempo para ficar sem televisão. Eu tenho sonhos de Deus para se completar. Não dá para ficar dividindo muito tempo. O pouco tempo que nós temos tem que ser para a obra de Deus. Quando Deus achar justo, Ele vai te dar um dia numa praia, em muro alto, com seus irmãos, tomando um solzinho, descansando um pouquinho, como eu fiz hoje. Mas que foi um dia extremamente abençoado. Eu quero agradecer oficialmente aqui a irmã e o meu irmão Batista, agradecer a Ângela por proporcionar esse momento. Mas eu saí do aprendiz extremamente revoltado, 2 milhões de reais, eu sei que houve trapaça lá dentro, eu sei que houve fraude, eu conheço a fraude que aconteceu, eu poderia denunciar isso em rede nacional de televisão, mas eu não vou fazer, porque Jesus disse, se alguém te bate numa face, você dá outra, se alguém te toma a túnica, você dá a capa.
E se eu sei que Jesus está no controle de todas as coisas, eu não preciso me preocupar. E aí eu contei até no pastor, que procura um pastor um dia, depois de um mês e meio, pastor lá de São Paulo, que eu não conhecia, me indicaram meu nome para ele. E esse homem foi me procurar, porque precisava de um executivo, de um diretor, para um projeto muito grande, mas muito grande. Eu vou dizer para você que aquele homem foi na minha casa de tão urgente, que chegou às 8 horas da noite, e ele disse assim: Henrique, o projeto é esse. E ele falou: o salário é esse. Aí quando ele falou o salário, eu caí para as costas. O salário era indecente, de tão grande que era indecente. Eu posso falar para você que era mais de 150 mil reais por mês. É um salário indecente, eu acho. E ele pegou aquele. Eu falei: tá bom. Eu falei para ele: me pareceu tudo certo, para eu não ter dúvida no meu coração, para eu não ter dúvida. Ainda ele revelou todos os meus pensamentos que eu tinha tido naquele dia. Olha que interessante, ele revelou os pensamentos, para eu não ter dúvida que aquilo era o Senhor. Eu falei para ele: quando é que eu preciso lhe dar a resposta? Ele falou assim: hoje mesmo. Eu falei: não, o senhor precisa me dar pelo menos 24 horas para responder. 24 horas. Ele falou: não, eu não tenho esse tempo. Eu falei: qual o máximo? Ele falou: amanhã às 8 horas da manhã você me dá uma resposta. Eu falei: tá bom. Medidas urgentes, você querem medidas urgentes? Peguei um pedaço de pão sírio, e tem um santuário na nossa igreja, fui lá, fechei a porta, botei aquele pão sírio no altar e falei: Senhor Jesus, o senhor sabe que, claro, uma tentação essa proposta, mas eu não quero fazer, eu não quero, por mais que seja o salário, eu não quero fazer se não seja a sua vontade. Então, se até as 8 horas, isso era 1 hora da manhã quando ele saiu da minha casa, eu falei: se até as 8 horas da manhã, se tiver qualquer pedacinho de bolor nesse pão que estava perfeito, eu não vou aceitar. Mas se estiver limpo como está agora, eu vou aceitar. Acordei exatamente 3 para as 8 da manhã. Jesus falou: fica quieto até as 8 horas. 8 horas eu lembro, não tenho mais nada. Fui direto ao santuário da igreja, peguei aquele pão e comecei a esfarelar. O último pedacinho, além de estar todo embolorado, tinha 2 vermes caminhando em cima. Procura outro. Obrigado, Jesus. Então, muitos andam atrás de dinheiro, nós temos que andar atrás de Jesus. Eu quero oficialmente agradecer ao pastor Ismael. Muito obrigado, professor, por ter me recebido na sua casa. Obrigado por ter me dado honra, obrigado por ter me recebido banho quentinho, toalha novinha, ar-condicionado, tudo que eu tenho direito, porque eu não tenho direito, mas passei a ter esses dias. Obrigado, irmão, que nós tivemos no curso. Obrigado, irmão evangelista, obrigado ao Senhor. Queria agradecer a irmã Angelina, e agradecer por me receber na sua casa. Queria agradecer a todos os irmãos da igreja que me suportaram aqui 3 noites consecutivas. Eu estou saindo daqui com saudade já. Esses postos bonitos, os maiores satanistas desse país se converteu porque quando ele entrou na igreja ele viu um coral de mulheres cantando maravilhosamente. O nome desse cara é Júnior de Ferreira. E hoje o genro dele, ele é o tutor do Zé do Caixão. E hoje o genro do Zé do Caixão frequenta a minha igreja. Eu vou dizer para você: continue fazendo a boa obra. O Senhor vai você. Muito obrigado, Ângela Valtier, por ter sido me convidado para estar aqui. Obrigado a todos. Desculpa qualquer coisa, se eu ofendi alguém, não foi a minha intenção. Mas, caso contrário, vocês sejam bem-vindos quando vocês estiverem em São Paulo, me dê um toque. Quem quiser no meu blog, pode escrever no meu blog, lá tem campos para escrever, se quiser falar comigo, perguntar. Eu, pessoalmente, que vejo todas as mensagens no meu blog. E podem pegar com a Ângela Valtier. E eu respondo todas elas. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todas as mensagens que me escrevem. Bom, Deus abençoe a todos. Tenham um ano maravilhoso em Cristo Jesus. Que nós nos vejamos de novo no paraíso.